Olá, meus amados irmãos, que alegria, que prazer enorme poder me unir a você em mais uma manhã de oração. Eu sou o pastor Anchieta Carvalho e esse é o período que nós chamamos Velai Comigo, onde todas as manhãs nós estamos orando os salmos. Já oramos até o Salmo 13º e hoje eu orarei com você o Salmo 14. Eu creio que Deus certamente falará profundamente ao seu coração e tenho dito em outras oportunidades e reitero agora que orar os salmos é uma forma de nós orarmos a Deus nos utilizando da palavra de Deus. E a Bíblia é muito clara porque o Senhor Jesus disse que se nós orarmos com as palavras que Ele coloca no nosso coração, nós temos a certeza que seremos atendidos. Então, além de orar os salmos, é uma maneira de nós compreendermos que nos momentos de grandes aflições, de momentos de muita dificuldade, os servos de Deus se utilizaram desses momentos não para murmurar ou para se indignar contra Deus, antes pelo contrário, eles se utilizaram daqueles momentos difíceis para se derramar diante de Deus, para, na verdade, buscar ter mais comunhão com Deus. E como é bom, queridos irmãos, como é bom nós sabermos que tudo na nossa vida deve resultar num propósito maior, que é orarmos, que é nos aproximarmos, que é mantermos uma vida de mais comunhão, de mais intimidade com o nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Que alegria grande poder agora me unir a você para nós orarmos o Salmo 14. Este salmo traz um ensino precioso e eu creio que certamente, por ser a palavra de Deus, Deus falará profundamente ao seu coração. Você vai ver uma realidade que é uma realidade própria que há no ser humano e está descrita aqui neste salmo. E eu louvo a Deus, porque este é o nosso Deus. Orar a palavra, irmãos, é algo extraordinário, é algo maravilhoso você se utilizar da própria palavra, do salmo, né, que são orações feitas, e algumas delas, e talvez boa parte delas, né, foi usada como louvores. Na verdade, o povo de Israel, eles entendiam que aqui estava uma coletânea, né, de hinos de adoração a Deus, que são os salmos. Pois bem, nós vamos então orar o Salmo 14. Você pode, por gentileza, abrir a sua Bíblia ou simplesmente acompanha a leitura que farei. Amém? Diz assim a palavra de Deus, amados irmãos. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Então exultará Jacó e Israel se alegrará. Amém. Bendito seja Deus. Se você observar este salmo, ele, na verdade,
o maior teólogo da história, né, o maior plantador de igrejas, o apóstolo Paulo, ele se utilizou deste salmo para embasar aquilo que está escrito na carta aos Romanos, né, quando ele diz não há quem entenda, né? Na verdade, este salmo, amados irmãos, ele fala da corrupção do pecador e, obviamente, a redenção que vem da parte do nosso Deus. O Salmo 14, ele traz logo nesse primeiro versículo, o texto sagrado diz: diz o tolo ou o insensato no seu coração, né? Não há Deus, corrompem-se, pratique abominações, já não há quem faça o bem. Então, é como o homem do mundo se comporta, né? Como o homem do mundo compreende a vida, né? Não, para que você não dar vazão à sua carne, né? O Salmo 14 é um retrato fiel da condição natural de um homem caído, conforme é ensinado pelas Escrituras, né? E sistematizado, obviamente, pela teologia reformada. Quando Davi escreve que não há quem faça o bem, ele não está falando apenas de algumas pessoas particularmente ímpias, não. Ele está falando de toda a humanidade, sem a graça de Deus. Essa é a essência da doutrina da depravação total. Não quer o ser humano seja tão mal quanto poderia ser em todos os momentos, né? Não quer dizer isso. Mas que o pecado afetou a todas as áreas do ser humano e isso afetou a vontade, a mente, as emoções, as ações, né? O tolo do versículo 1 é o insensato moral, espiritual, que vive como se Deus não existisse. Mesmo que diga crer com os lábios, mas a postura dele demonstra que para ele Deus não tanto faz como tanto fez. Né? E o texto sagrado no verso 3 diz assim: todos se extraviaram e juntamente se corrompem. Não há quem faça o bem, não há um sequer. O apóstolo Paulo vai falar exatamente isso na carta aos Romanos, capítulo 3. Essa é a mesma realidade citada, a mesma que Paulo cita no capítulo 3, mostrando o problema do pecado, que não é apenas do judeu, não é, mas né, também do gentio, e todos aqueles que estão no mundo, né? Na verdade, o Salmo ele não termina com juízo, há uma esperança escatológica, messiânica, né? No verso 7. O verso 7 diz algo extraordinário. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Essa salvação veio do Senhor Jesus, vem de Jesus, né? O verdadeiro libertador que redime um povo para si, não por suas obras, mas pela graça soberana de Jesus. É Deus quem busca, é Deus quem regenera, é Deus quem justifica, é Deus quem santifica. A salvação, ela vem da parte de Deus para nós, é obra de Deus do princípio até o fim. E esse entendimento é fundamental, né? Porque a restauração anunciada por Davi aqui é cumprida no Novo Testamento, quando na cruz, na ressurreição do Messias, é Cristo quem transforma o coração do tolo, é Cristo quem operacionaliza em nós a vontade de Deus e nos restaura e nos redime e nos faz viver em novidade de vida. Portanto, nós podemos orar ao Senhor nesta manhã. Eu quero que você ore comigo, confessando o nosso pecado, confessando que a nossa natureza muitas vezes se inclina para algumas coisas que desagradam a Deus, que ferem a santidade de Deus. Nem sempre os nossos pensamentos são agradáveis a Deus. E quero orar com você para que nós vivamos para a glória do Senhor. Na verdade, nós não queremos viver em rebelião, né? Nós queremos sim buscar que a bênção de Deus restaure o nosso coração a cada dia e que vivamos inteiramente com os nossos pensamentos, sentimentos, coração, corpo e alma para servir a Deus. É importante nós sabermos a gravidade do pecado, mas a grandeza da graça de Deus, nós devemos confiar nisso. Não confiamos em nós, mas confiamos nos méritos e na justiça de Cristo. Ele, o Espírito Santo de Deus, transforma o nosso coração para que nós vivamos, sim, como redimidos, com temor, com gratidão, com esperança no nosso coração. Pois bem, amados,
Que Deus restaure a sua igreja, que Deus sustente os fiéis e que Deus leve pecadores a cada dia ao arrependimento e que a cada dia nós confessemos os nossos pecados, reconheçamos as nossas limitações, que são muitas, as nossas necessidades, que são enormes, né? Mas que saibamos que em Deus existe restauração. Eu me admiro a maneira como o apóstolo Paulo se utilizou deste Salmo 14 para escrever parte daquilo que ele escreve na Carta aos Romanos, capítulo 3. A Carta aos Romanos é muito, muito interessante. O maior compêndio teológico de toda a palavra. O capítulo 1, por exemplo, da Carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vai falar sobre o pecado dos gentios, né? Como a gravidade do pecado dos gentios. E eu fico imaginando que os judeus devem ter esfregado as mãos e dizer, é isso mesmo, Paulo, é isso mesmo, fala para os gentios o que eles precisam ouvir, quão grande, quão terrível é o pecado deles. E logo no capítulo 2, então, Paulo já se volta para os judeus e diz que eles pecam tanto quanto os gentios, né? E no capítulo 3, então, Paulo vai caminhando até que ele chega no capítulo 3 e ele diz exatamente isso, né? Não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há quem faça o bem. E essa é a realidade do homem, da humanidade, queridos. E eu louvo a Deus porque o Senhor nos resgatou, mas Ele não viu nada de bom em nós. Ele nos resgatou na pessoa gloriosa de Jesus, unicamente pela graça de Deus, onde a misericórdia do Senhor nos amparou e o Senhor, com a sua destra de poder, nos arrancou de um charco de lama, de lodo, de podridão e firmou os nossos pés na rocha e colocou nos nossos lábios um cântico de adoração, de louvor ao seu nome. Pois bem, é assim que nós vivemos. O que fazer diante de um Deus que resgata pecadores que merecem o inferno? A única coisa a fazer é louvar o nome dele e dizer: bendito seja o Senhor que nos resgatou. Não merecíamos nada senão o santo juízo de Deus. Nos extraviamos e fizemos aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Na verdade, esse é um comportamento que afronta a santidade de Deus. E a graça de Deus nos alcançou, meus amados. Deus nos tratou de uma maneira como ninguém nos trataria. Bendito seja Deus por isso. Adorado seja o Senhor por isso. Eu quero me unir a você agora em gratidão. Comece a glorificar a Deus pela salvação, pela maneira como Deus salvou você, pela maneira como Deus já te libertou do pecado, pela maneira como Deus está te fazendo avançar a cada dia, vencendo o pecado e moldando você para que a cada dia você seja mais agradável a Ele, você possa viver com um cântico de louvor nos lábios, adorando o Senhor. Quando os momentos difíceis surgirem, olhe para Ele, glorifique o nome dEle, saiba que Ele está no controle sempre e que nós não podemos nutrir no nosso coração nenhum tipo de sentimento que afronte a bondade, a santidade, a misericórdia de Deus. A Bíblia diz, amados irmãos, que quanto maiores coisas não nos fará o Senhor, pois Ele não nos negou o seu próprio Filho. Se Ele não negou o seu Filho a nós, antes Ele entregou o Filho para morrer naquela cruz, então nós devemos confiar nele, que Ele tudo fará. E as coisas que nos sucederem servem unicamente com um propósito maior, que é a glória do nome santo de Jesus. Pois bem, que Deus te abençoe e que nós possamos orar agora. Eu quero orar agradecendo ao Senhor. Eu quero me unir agora a você para confessarmos as nossas culpas a Deus, para dizermos que nós não somos o que pensamos ser, nós também não somos o que os homens acham que somos, o que nós somos, somos pela graça de Deus. E nós sabemos que se há alguma coisa boa em nós, é aquilo que a graça de Deus produziu. Portanto, erga suas mãos, adore, glorifique, sabe? Exalte o Senhor, porque Ele providenciou salvação para nós. Ele enviou tudo que de mais precioso Ele tinha na eternidade, o Filho dele, para salvar pecadores que não mereciam absolutamente nada, senão unicamente o santo juízo de Deus, o inferno. Vamos orar? Glorifica a Deus comigo. Senhor, nós queremos engrandecer o Teu nome, Te adorar, Senhor, porque reconhecemos que não somos o que deveríamos ser. E muitas vezes fazemos
Ainda que regenerados, nós às vezes tropeçamos e nem sempre te agradamos. Perdoa-nos, ó Deus, e nos faz a cada dia viver em novidade de vida. Ajuda-nos, Senhor Deus, que a nossa mente seja santa, que o nosso coração seja puro, que o nosso falar seja agradável a Ti, que o nosso agir Te glorifique, Senhor. Nós oramos agradecidos porque somos salvos, aleluia, pela obra vicária de Cristo. Aleluia ao Teu nome. Senhor, eu quero agora agradecer por tão grande salvação. Eu quero Te louvar, Senhor, pela certeza que tenho que o Senhor Jesus morreu por mim. Eu quero engrandecer o Teu nome com os meus irmãos nesta manhã, para dizer quão maravilhoso Tu és, como o Senhor nos arrancou das amarras do pecado. E eu creio que nas Tuas mãos há poder para continuar nos sustentando até aquele grande e glorioso dia, quando o Teu Filho virá, Senhor, com poder e grande glória. E aí sim, nós receberemos um corpo glorificado e nunca mais pecaremos. Nós receberemos um corpo imortal, nunca mais morreremos, nunca mais choraremos. Antes, nós viveremos unicamente para a Tua glória e para o Teu louvor. Que privilégio, Senhor, é termos esta certeza, a certeza que o céu é o nosso lugar. Nós Te louvamos, damos graças, glória, honra, força e poder por todo o bem, por todas as maravilhas que o Senhor nos tem feito. Entra, Senhor, com a Tua providência nos lares. Eu não sei quantos lares estão enfrentando problemas. Senhor Deus, quantos irmãos dormiram à noite, mas acordaram preocupados com tantas coisas. Eu Te peço, Senhor, entra com a Tua providência. Sustenta as famílias, abençoa as irmãs, os irmãos, os problemas que perturbam a mente, que afligem o coração, que a destra do Altíssimo se mova para abençoá-los, para fortalecê-los, para abrir os olhos de todos, para contemplar a força e o poder do Senhor, de trazer, de fazer novas todas as coisas. Nós cremos nisso, Senhor, por isso pedimos, entra com a Tua providência, por isso oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém e amém. Amém. Amados irmãos, que privilégio poder me unir a você mais esta manhã de oração. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que esse seja um dia muito proveitoso para você, um dia de preciosas bênçãos, de experiências com Deus, de fortalecimento na presença de Deus. E eu creio que o Senhor tem sempre o melhor preparado. Por isso, nós devemos descansar nele e simplesmente darmos glória pela salvação que recebemos em Cristo Jesus. Um forte abraço, uma excelente manhã, que Deus te abençoe.